Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 23, da natureza divina. A Gênesis capítulo 2, então, a questão é de número 14, ainda nos encontramos na metade da página, mais ou menos. Ora, como suas obras dão testemunhos da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mal, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. Olha só para você ver. Ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. A soberana bondade implica a soberana justiça. Não é verdade? A soberana bondade implica a soberana justiça. É óbvio. Porque onde há bondade, há justiça. Onde há justiça, há bondade. Por isso, tratando do mesmo assunto, nós já dissemos isso outras vezes, mas haveras se todos os magistrados, pelo menos, estudassem no livro cujo termo O Céu e o Inferno, capítulo 7, né? O Céu e o Inferno, capítulo 7. Eu estava dizendo o livro Céu e Inferno, capítulo 7, mas para ficar melhor esclarecido, eu dei uma pausa no vídeo para mim recorrer aqui o livro O Céu e o Inferno, porque o assunto é muito sério. Então nós não podemos falar as coisas assim, as tontas, né? Mas haverá-se um dia todos, né, principalmente os magistrados, estudasse o livro Céu e Inferno, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Olha só para você ver. Eles iriam deparar com esse tema: a carne é fraca, princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras e também código penal da vida futura. Código penal da vida futura. Por que nós estamos dizendo isso? Porque, conforme Kardec aqui bem esclarece, a soberana bondade implica a soberana justiça. Então, só a justiça soberana onde há a bondade soberana. E vice-versa. Só que tratando-se de soberana,
bondade, de soberana justiça, é preciso recorrer à providência divina. Porque recorrendo à providência divina, obviamente, as pessoas não cometem deslizes nenhum mediante a justiça e a bondade. Porque ambas é preciso ter disciplina, disciplina, disciplina. Ambas é preciso ter conhecimento para você praticar. Porque se você não detém conhecimento entre ambas, você pode cometer injustiça, tanto na bondade quanto na soberana justiça. É preciso ter conhecimento. Porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Tá vendo só? Tudo que nós estamos tratando aqui no livro, a Gênesis, capítulo 2, nós reportamos a pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec interroga os bons espíritos, que é Deus? E que eles respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. É a causa primeira de todas as coisas. Só que nós temos que analisar que até então tudo não passa-se de termos. Termos esses que encontram-se de acordo com o nosso nível evolutivo. Porque quando nós evoluirmos, é lógico que as leis continuam sendo as mesmas, mas já não depararemos mais com esses termos, porque está muito além. Então, muitas pessoas às vezes ficam naquela dúvida, mas o que significa inteligência suprema? A causa primeira de todas as coisas. Aqui, Kardec, de certa forma, nos esclarece o que significa. E além disso, nós ainda acrescentamos onisciência, onipotência, onipresença, né? A unicidade de Deus, que são todos esses atributos. Como já tivemos oportunidade de dizer em outros vídeos, não trata-se Kardec, aqui na Gênese, de todos os atributos de Deus. Porque, de certa forma, seria impossível tratar-se de todos os atributos de Deus. Se tratar de todos os atributos de um indivíduo
como eu, por exemplo, já é difícil. Agora imagine de Deus. Então, na questão de número 15, Kardec diz assim: Deus é infinitamente perfeito. Olha só. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ora, Deus é infinitamente perfeito? A perfeição não é um atributo de Deus? Por exemplo, a unicidade não é um atributo de Deus? Por exemplo, nós já tratamos, Deus é soberanamente justo e bom. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não se trata dos atributos de Deus? É lógico. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. É inadmissível. Não há como aceitar que de fato seja Ele Deus, se não é Ele lá infinitamente perfeito. Então, vamos fazer uma pequena análise. Deus é presciente. Deus não pode ser presciente. Porque analisa só para você ver. Deus está além da presciência. Presciência é para aqueles seres que, veja bem, por mais que nós sabemos que Deus também a presciência é um atributo de Deus, mas é um atributo, no bom sentido, que ele não precisa se utilizar-se dele, porque olha só para você ver, o onipotente. O onipotente, que é um atributo de Deus, é o poder absoluto sobre todas as coisas. A onisciência é o saber absoluto, pleno conhecimento, infinito sobre todas as coisas. Onipresença, onipresente, presente em todos os lugares. Então, a partir do momento que Deus é onipresença, e também a partir do momento que Deus é unicidade, único, a partir do momento que nele nos movemos, nele existimos, ora, ele vai fazer uso da presciência, por quê? Se ele tem conhecimento de tudo, ele tem conhecimento de tudo. Então,
A presciência, ela não deixa de ser um atributo, mas também não deixa de ser um atributo dos níveis mais inferiores. Então, olha só para você ver. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. Como estávamos dizendo, Deus de Dante. Você sabe das histórias, não vou narrar muita coisa não, só isso. Noé, pois não, senhor. Já narrei isso várias vezes, eu não vou encobridar essa história não. Faça uma arca, coloque dentro dela um casal de tudo que existe na terra, porque depois eu vou acabar com esse mundo, eu vou acabar com os seres que eu criei. Mas por que o senhor vai acabar com eles, senhor? Noé, interrogando Deus, questionando Deus. Porque eles não me amam. Eu arrependi de criá-los. Se eu soubesse que eles... eu não teria criado eles. Mas que Deus é esse, meu Deus do céu? Eu já recorro até o meu Deus do céu. Que Deus é esse? Que não sabe o que cria? Que Deus é esse? Que precisa do amor do outro? Dos outros? Que Deus é esse que precisa de dízimo? Que Deus é esse que precisa do dinheiro, do batismo, do curso de casamento? Que Deus é esse que precisa do dinheiro que eles cobram no casamento? Para casar tem que pagar na igreja? Que Deus é esse que precisa do dinheiro que, se você pede uma missa para alguém que morreu, você tem que pagar pela missa? Que Deus é esse? Que Deus é esse que te provoca e que te amedronta com o inferno? Se você não andar de acordo com as leis dele, ele te manda para o inferno e não te dá a oportunidade de se redimir, de remissão. Que Deus é esse que cria a alma no momento que a criança nasce. Então quer dizer que os 9 meses anterior não resolveu nada. Quem é que estava dentro da barriga da mãe? Mexendo para lá, para cá? Não. Deus cria a alma no momento que a criança nasce. O médico acabou de arrancar o bichinho ali da barriga da mãe. Bichinho, com todo respeito, é carinhoso até. O médico acabou de arrancar o bichinho da barriga da mãe ali. Deus introduz a alma no bichinho ali. Morreu, acaba. Mas será que é Deus mesmo? Porque até onde nós conhecemos, Deus de Dante, ele nunca agiu conforme a mitologia narra. Isso que é complicado, né? Nós temos que entender que todas essas alegorias, nós temos que entender que todos esses dogmas, que são leis, nós temos que entender que todas essas mitologias não foram criadas nem pelo Deus de Dante, e sim por todos aqueles que se diziam líderes religiosos aqui na Terra.
interesseiros, líderes macabros, líderes doentes, obsidiados, e que, de certa forma, para satisfazer o ego deles, o interesse deles, é óbvio que, para não ficar feio para eles, eu criei essa lei. Eles jogavam em Deus, no Deus mitológico. Obedeça a essas leis, porque Deus me enviou essas leis. Então, quando se pronunciava o nome de Deus, todo mundo se curvava e admitia. Aí eu posso dizer-se de uma certa forma: será que o Deus de Dante não é um coitadinho? Em que sentido, Luiz? Um coitadinho que durante todos esses milênios teve que aguentar as injustiças das teologias arbitrárias, das religiões arbitrárias, das ciências arbitrárias, dos sistemas arbitrários. Será que durante esses milênios todos, esse Deus de Dante não passou fome, sede? Como assim? Porque eles recebem o dízimo e diz que é para Deus. Mas eu te pergunto, Deus precisa de dinheiro? Onde o dinheiro é empregado? Nas obras filantrópicas que não. Por quê? Porque quando eles realizam quermesses, a comunidade é que doa tudo para quermesse. Eles não retiram um centavo do cofre onde os dízimos foram depositados. Então, será que Deus de Dante não foi tapeado e ele está sendo tapeado e enganado até o ano de 2023? Por esses que sempre disseram ser os líderes de todos esses sistemas religiosos e científicos e teológicos? É para se analisar isso. Porque às vezes a gente, não é que a gente fala mal do Deus de Dante, mas associa-se tudo a ele, e sendo que ele mesmo não desfrutou e não desfruta de nada daquilo que os líderes aqui na Terra e os adeptos associam-se a ele. Vamos parar para raciocinar? Não é verdade? Então, Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. Então, se existe imperfeição, está relacionado à nossa desigualdade evolutiva, porque da parte de Deus tudo é perfeito. Sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. É aquilo que nós já dissemos. Deus encontra-se no topo. Seres nenhum
conhecem Deus na plenitude, na totalidade. Seres nenhum. Vamos analisar da seguinte forma. Os seres mais perfeitos... Vamos pensar assim, que Deus é 100% perfeito e puro. Só que seres nenhum alcança esse número 100%. 99,9999% chegam sim seres a alcançar esse patamar. Mas você entende que 99,9999 não é 100%? E por não ser 100%, significa que esse ser não se iguala a Deus.